Olá, olá, Roger Biff aqui. Seja bem-vindo ao meu canal no curso de UI Design com Figma. Depois de uma breve pausa aí que eu fiquei um pouco doente com a mudança do clima, retomamos aí o curso e hoje nós vamos falar sobre teoria das cores. É um tema que é bem interessante, é importante saber nessa parte teórica sobre a teoria das cores, que é diferente da psicologia das cores. Primeiramente, dizer que esse assunto ele é muito extenso e só ele já teria conteúdo para muito tempo de estudo. Eu vou falar sobre alguns conceitos básicos e você, aluno, vai precisar aprofundar nesses temas que irei apresentar. Tem muito assunto pela frente ainda para explorar sobre as cores. A teoria das cores são estudos e experimentos relacionados com a associação entre a luz e a natureza das cores, além de outras áreas de pesquisa como a percepção, psicologia das cores, arte, design e ciência da visão. O pintor e cientista italiano Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, em suas pesquisas e formulações retratadas no livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, já afirmava que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. E o experimento de Newton estudou o fenômeno da difração, que consiste na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma. Para fazer o experimento, ele utilizou um prisma de vidro. Então aqui nessa imagem, a gente vai ver mais adiante também, a luz ela incide e o prisma ela vai fazer a defração dessa luz, separar, quebrar essa luz em várias cores. Ao observar a passagem da luz do Sol pelo objeto, Newton percebeu que a luz se decompunha em diversas cores, que variavam do tom violeta ao vermelho, e deu ao feixe de luz um nome de espectro. E foi daí que surgiu o círculo cromático. Então, a partir dessa observação, surge o ciclo cromático, ou a roda das cores. Ele contém 12 diferentes cores que ajudam a visualizar quais são as cores primárias, as secundárias e as terciárias que formam o espectro visível. Então, aqui nós temos as primárias, que é amarelo, azul e vermelho. Essas cores primárias, elas formam as cores secundárias, ou seja, amarelo e azul vai formar o verde, amarelo e vermelho vai formar o laranja, e azul e vermelho vai formar o violeta, ou roxo. E essas outras cores aqui combinadas vão formar as terciárias e suas variações, formando a roda das cores. E quando falamos de visível, é porque a luz, a cor, né, e a luz em si, ela é uma onda. Aí a gente vai entrar também na questão da física, né, mas a gente não precisa aprofundar tanto, por isso que esse tema é tão extenso, tá? Mas sendo a cor uma propriedade da luz, a luz ela tem uma frequência. Quando a luz ela bate no objeto e ela reflete, ela tem uma faixa, né? E aqui nós temos um range que é a luz visível. A imagem está um pouco pequena, mas a parte que nós conseguimos ver que está ampliada aqui é só do violeta até o vermelho, que é essa faixa aqui visível ao olho humano, que está bem pequenininho. Menor que essa onda do violeta, daí é o ultravioleta, raio-x, raios gama, são ondas no espectro bem curto. E acima do vermelho, daí é o infravermelho, que são ondas mais longas, e daí entra ondas de rádio, como de radar, TV, FM e AM. Baseado nesse estudo do círculo cromático, a gente tem também, como falado anteriormente, as cores primárias, as cores secundárias, as terciárias. Isso daqui é uma outra apresentação aqui das primárias, secundárias, terciárias. O branco e o preto, convencionalmente designados também por cores, são apenas resultado da presença ou da ausência de luz. A cor branca é a luz pura, quando há uma reflexão total das sete cores, ou seja, a cor branca são todas as cores juntas. Já a cor preta nada mais é que a ausência total de luz ou escuro, porque nesse caso as cores não se refletem, elas são absorvidas. Então quer dizer que se tu vê um objeto vermelho, quer dizer que a superfície desse objeto ela vai estar refletindo somente essa cor vermelha. A harmonia das cores. Então, a harmonia das cores ela estuda os tipos de decomposição entre as cores para compreender quais combinações podem ser mais adequadas e atrativas para um determinado uso. A harmonia analisa a aplicação das cores considerando os diferentes tons, intensidades e matizes.
As combinações podem ser feitas entre cores primárias, secundárias e terciárias, sendo importante considerar também as cores quentes ou frias. O estudo da harmonia das cores é feito a partir da análise de uma roda de cores. Então aqui a gente começa a entrar em algumas harmonias de cores. E a harmonia, uma primeira que a gente pode utilizar é a monocromática. A harmonia monocromática, ela é escolhida uma cor inicial que deverá ser trabalhada suas variações de tonalidade, resultantes de diferenças entre saturação e quantidade de luz e sombra. Então é a harmonia mais simples e convém ser escolhida quando o contraste entre as cores não é um ponto fundamental para o trabalho, já que as combinações obtidas são caracterizadas pela simplicidade e pelo equilíbrio entre as tonalidades. Harmonia complementar. Nesse tipo de harmonia são usadas duas cores complementares, combinação de cores com mais contraste, localizado em pontos opostos à roda. Aqui tem a roda, então o amarelo contrasta com o azul. São as cores opostas na roda das cores. Assim como acontece com outros tipos, a harmonia é preciso definir inicialmente uma cor predominante, que será usada juntamente com a cor complementar do outro lado da roda, usando esse tipo de harmonia indicado quando o objeto é ressaltar um contraste de cores de maneira mais evidente. E a harmonia análoga é trabalhada a partir da escolha de uma cor primária, verde, azul ou amarelo, utilizada em conjunto com cores próximas da roda de cor. Ou seja, escolher o azul, aí vai ser um azul, um tom mais claro, ou um roxo, a próxima cor ali. A cor primária escolhida, a cor principal, enquanto as cores seguintes têm a função de garantir mais harmonia no conjunto de cores, podendo ser utilizados em detalhes ou complemento. A harmonia análoga confere um pouco mais de contraste entre cores, permitindo mais diversidade de combinações em comparação à harmonia monocromática. E a harmonia triádica são utilizadas três cores diferentes, escolhidas de forma equidistante, como formam um triângulo equilátero, né, de lados iguais. Esse tipo de harmonia é indicado quando o contraste entre as cores é um ponto importante para o trabalho, já que os resultados possuem equilíbrio entre o contraste das cores e a harmonia do conjunto. Assim como acontece nas demais harmonias, é interessante que uma das cores seja escolhida como principal, devendo-se utilizar as outras duas para efeitos secundários. E a harmonia complementar dividida é um esquema de cores que é uma variação do esquema de cores complementares. Escolha uma cor da roda como sua base e, em vez de escolher o oposto complementar, escolha as duas cores adjacentes como a cor complementar. Esse esquema de cores é forte e bom para iniciantes. Então aqui eu escolho, nesse caso do exemplo aqui, o azul. A cor complementar seria a oposta, né? Seria o amarelo, mas eu vou escolher as duas adjacentes ao amarelo. O amarelo mais fraco e um laranja, nesse exemplo aqui. Tem a harmonia tetrádica, que são utilizadas quatro cores diferentes. São um conjunto de dois pares complementares combinados para formar um retângulo na roda das cores. Então, eu vou pegar, né? Seria o azul e esse azul mais escuro aqui, um médio, e o laranja. Eu vou pegar as cores laterais a esses para formar essa tetrádica, né? Aqui eu tenho um exemplo da roda de cores da Adobe. É uma ferramenta gratuita, que é um site da Adobe. Você vai digitar aqui color.adobe.com/pt/create/color-well, ok? Vou colocar nos comentários também. E aqui você tem todas essas harmonias que eu acabei de mostrar para você. Então aqui eu posso pegar, escolher análogo, são 6 cores. Eu posso aumentar a quantidade de cor, diminuir a quantidade, excluir aqui. Vamos dizer que eu queira só 3 cores. Eu tenho monocromático, eu tenho a tríade, eu tenho complementar, dividir complementar, sombras. Também posso montar minha própria personalizada e tenho também o tipo, o modo de cores aqui. RGB, HSB e LAB. Só para mostrar essa ferramenta. E na próxima aula nós vamos falar sobre psicologia das cores. Não perca. Tá gostando do curso? Dava trabalho pra caramba para fazer. É um conteúdo gratuito. A gente está só na parte da teoria, mas daqui a pouco prometo que vem a prática. É importante todo esse basamento teórico. Tá gostando do conteúdo que eu estou fazendo para vocês com carinho? Curte, segue o canal, comenta, né?
para dar até melhorias. Ah, eu vi essa parte que o Roger pode falar de uma outra forma, ou tem isso aqui que você pode complementar e levar para o pessoal. Vamos colaborar aí, pessoal, para a comunidade. Um abraço, até lá.